Quais as habilidades que podem te diferenciar no mercado de trabalho? Nesse episódio do Interact Talks, falaremos sobre as soft skills, que são habilidades para além da competência técnica que podem impulsionar o seu desenvolvimento profissional. Eu sou Fabiola Serpa, diretora do Interact. Estou aqui com dois queridos colegas que trabalham nesse ambiente corporativo, de empresa, de desenvolvimento profissional, que vão se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina Garcia, sou psicóloga formada pela Federal de Santa Catarina, tenho especialização em análise do comportamento aplicada e terapia comportamental pela USP. Comecei minha carreira trabalhando na área de recrutamento e seleção, buscando profissionais qualificados para as empresas e mais atualmente, nos últimos quase 10 anos, eu trabalho como psicóloga clínica e como orientadora educacional, desenvolvendo adolescentes e jovens adultos nos temas de autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e orientação profissional. Seja como recrutadora, orientadora ou psicóloga, o tema das soft skills sempre estiveram presentes no meu trabalho e eu percebo quanto que é importante essas habilidades, tanto na vida pessoal como profissional dos jovens. É um prazer estar aqui. E eu sou Valdemir Eusébio, mais conhecido como Eusébio, ou como Cafu para os mais antigos. E eu sou psicólogo por formação, mestre em análise do comportamento, me certifiquei também em algumas ferramentas internacionais de desenvolvimento humano. E hoje, além de fazer parte aí da equipe do Interact, fazer parte desse grupo seleto de terapeutas, que estão aí pela direção da Fabiola, também tenho uma atuação no mercado corporativo. Eu sou professor nos cursos de MBA da FIA Business School. Também atuo como mentor de empresas e startups no PITT, para quem não conhece, é o Parque de Inovação Tecnológica aqui de São José dos Campos. E também atuo hoje com a consultoria Contingente, que é uma consultoria de treinamento e desenvolvimento voltada aí para o mundo corporativo. E aí, seja na sala de aula, seja no mercado de trabalho, eu entendo que esse tema das soft skills ele é imprescindível para o profissional que quer crescer e quer se desenvolver na carreira. Então, estou muito contente de dividir esse espaço aqui hoje e a gente fazer essa troca para que todo mundo possa se desenvolver em tempo, né? Em tempo. E em tempos de IA. Isso, exatamente. Mais um desafio aí, né, para os nossos clientes aí todos. Mas o que são as soft skills? O que diferenciam as soft skills das hard skills? Olha, eu costumo, gente, trazer uma explicação assim, o mais prática possível para esse tema, porque é um tema que tem sido muito explorado em tempos como esse que a gente está vivendo, inclusive aqui de inteligência artificial. Mas eu costumo dizer que quando a gente olha para uma skill, eu acho que a gente tem que partir bem do princípio mesmo, antes de falar da hard ou da soft. Acho que toda vez que a gente fala de uma skill, a gente está falando de uma habilidade que é um conhecimento aplicado. Então, todo conhecimento aplicado logo se torna uma habilidade. Então, se eu adquirir um conhecimento para apertar um parafuso, e ali eu entendo que tem que ter uma pressão, uma força, uma direção, uma velocidade, logo aquilo sendo feito repetidas vezes me traz uma certa habilidade. Então, acho que a gente precisa começar por aí. Agora, e quando eu começo então a dividir essa habilidades em grupos? E hoje são vários, vão além de soft e hard skills, mas dentro desses dois principais. Quando a gente fala de uma hard skill, eu entendo que a gente está falando, na maioria das vezes, de um conhecimento que é lógico e racional. Um conhecimento que é mais objetivo, que na maioria das vezes é mensurável. Então, a gente está falando de uma hard skill. É igual uma prova de matemática, né? Isso. Quando a gente faz uma prova de matemática, a gente faz ali a resolução. Quando a gente olha o gabarito, a gente tem certeza se a gente acertou ou se a gente errou. Mas no caso das soft skills é um pouquinho diferente, né? Isso, exatamente. Porque nas soft skills eu vou além do lógico racional. Então, eu entro no emocional, eu entro no social e eu não falo de algo mais tão objetivo. Eu entro na subjetividade.
Então, eu penso que o profissional, que eu acho que é a maioria das pessoas que vai acompanhar, que vai nos seguir nesses episódios aqui, precisa pensar o seguinte: vamos pensar aqui na base de qualquer empresa, no pilar ali, na base de uma pirâmide, que é, por exemplo, um assistente administrativo. Um assistente administrativo que está numa área, por exemplo, financeira, se ele precisa reunir informações, organizar dados para fazer uma cobrança, ele vai usar, na maioria das vezes, as hard skills. Então, ele organiza informação, ele categoriza, ele coloca isso dentro de um sistema, ele extrai um relatório, são hard skills. Mas a partir do momento que ele pega esse telefone e ele vai ligar para a pessoa que ele vai cobrar, ali entra em ação o quê? As soft skills. Né? Porque ali ele vai precisar de algo além do conhecimento, né, lógico, racional, objetivo. Ali ele já entra na subjetividade de uma interação. Né? Ali ele já precisa utilizar de comunicação. Ali ele já precisa utilizar de inteligência emocional, de autocontrole. Então, por isso que as soft skills estão tão importantes, né? Estão tão em alta nos dias atuais, né? Só para a gente deixar mais explícito, né? Nós estamos falando de 5 grandes grupos ou grandes classes de habilidade. Nós poderíamos listar aqui, uma delas é a comunicação, né? Que você já deu esse ótimo exemplo aí, né? Então, se ele tem que resolver um problema, como é que ele vai mandar uma mensagem ou fazer um telefonema para que aquela solução possa ser obtida? Então, a gente está falando aí, nesse exemplo, de comunicação. Parece natural, né, se comunicar, é como se fosse uma coisa involuntária, automática, que todo mundo deveria saber da melhor forma possível, mas não, na realidade, a habilidade de se comunicar de uma forma eficiente é uma habilidade aprendida, né, ela é modelada aí no nosso desenvolvimento, desde criança até adulto, e nem sempre essa aprendizagem vai ocorrer de maneira efetiva. Aquela pessoa não necessariamente terá recursos adequados para expressar algo que ela gostaria, que ela precisa, né, de uma maneira que o outro entenda e que o outro não reaja também, né? Porque se eu falar num tom muito alto, por exemplo, né, tom de voz é uma questão. O tom de voz mais exagerado provoca no outro uma reação que talvez não possa ser, não será muito interessante para aquilo que eu preciso, né? Que é obter a solução para uma tarefa, no caso do ambiente de trabalho. Fabiola, agora você está tocando num ponto que eu acho interessante da gente falar, né? Porque existe essa crença de que a soft skills, né? Alguém que se comunica bem, alguém que lidera, já nasceu assim, né? E na verdade, né? A gente que trabalha com terapia comportamental, a gente sabe que isso é um mito, né? As soft skills são comportamentos, né? São repertórios. E esses repertórios, né? Como você estava explicando, eles são desenvolvidos ao longo da vida. E vão ter pessoas que, por uma sorte, né? Digamos assim, já cresceram, tiveram uma história de vida num núcleo em que tinha referências de pessoas que eram habilidosas naquelas soft skills, tiveram a oportunidade de colocar, né, as soft skills em ação, né, testar, receberam feedback, né, e hoje a gente olha para elas e diz, né, nossa, como o Eusébio é empático, né, então assim, o nosso ambiente, a nossa história de vida, ela vai facilitar ou às vezes dar uma dificultada nesse processo, mas não quer dizer que alguém não seja capaz de desenvolver, né? Todos nós somos capazes de desenvolver essas habilidades. E, inclusive, né, se a pessoa sente que tem ali um déficit, né, em geral, você recebe feedbacks do ambiente, né? Alguém vai te dizer, você poderia melhorar nisso. É muito interessante acreditar no processo de desenvolvimento, como você está colocando, né? Em geral, as pessoas podem desenvolver repertórios muito refinados, né? Com o treinamento adequado, com a motivação para isso. Então, buscar, realmente buscar melhorar na comunicação, se essa é uma questão para você. E a comunicação, ela costuma ser o patinho feio, assim, no autocuidado de muitos profissionais e empresas, viu?
Não são raras as empresas que eu chego para fazer um trabalho de consultoria, ou de diagnóstico, ou de treinamento, e o tema que emerge é a comunicação. E muitas vezes as empresas estão preocupadas com outras questões, muitas vezes até mais tecnológicas, estão preocupados às vezes até com a oratória, né? A capacidade daquele profissional subir num palco e falar para 500 pessoas, e o colega que senta ao lado, ele não se comunica bem, né? Ele não é preciso na informação, ele não usa o tom adequado, ele não usa o vocabulário adequado. Então a comunicação, ela é o patinho feio, e o profissional que hoje investe nisso, corre atrás da comunicação, é o profissional que tem a sua carreira impulsionada. Então, fica o alerta, né, para quem está nos acompanhando aqui, porque a comunicação, ela tem sido deixada de lado por muitos profissionais e muitas empresas. E hoje, fazer esse arroz com feijão muito bem feito já destaca muitos profissionais. Parece uma coisa bem simples, né? Mas você pode pedir alguma coisa para um colaborador. Você poderia, por gentileza, fazer isso para mim? Ou você pode simplesmente falar, faz isso aí para mim. Faz toda a diferença, né? E a gente sabe que tudo gerará consequência, né? Skinner já dizia, na natureza não existem recompensas nem punições, existem consequências. Então, você vai ter ali um certo desagrado de um colaborador, muitas vezes pelo jeito que você comunica, um pedido, né, uma mudança de comportamento, uma questão ali dentro da organização que poderia ser completamente diferente. E isso é tão sério, né, que tempos atrás, né, era até meio comum e aceitável, né, um comportamento de gestores assim mais agressivo, né, de falarem as coisas meio atravessadas, né, alterarem o tom de voz, né, mas hoje em dia até mesmo o código de conduta das empresas, né, coloca que são atitudes desrespeitosas e isso pode levar ao desligamento, né, do profissional e, dependendo da situação, até responder um processo jurídico, né? Sim. E um outro grupo, né, aqui das soft skills, diz respeito a essa questão do trabalho em equipe, né? Colaborar e ser capaz de trabalhar em equipe. Sim, né? Essa parte, né, tem a ver com a gente saber cooperar, respeitar diferentes opiniões, construir soluções em conjunto, né? E equipes diversas, convenhamos, né? Porque agora, nesse ano aqui, nós estamos falando de um convívio com mais de 5 gerações disputando não, mas colaborando no mesmo espaço de trabalho. Então, hoje, você como profissional, se você estiver, por exemplo, no ambiente corporativo, você vai ter ali uma geração que é baby boomer, né, que está no mercado ainda, até uma geração antes disso, que é a Silent Generation, que ainda temos profissionais que estão nessa idade, para cima dos 80, mas estão trabalhando, né? Então, você tem essas duas gerações, você tem X, você tem Y, você tem os alfa que estão chegando agora no mercado, já como jovens aprendizes, nascidos em 2010, então já estão aí com 15, 16 anos. E isso requer habilidades de trabalho em equipe e até um pouco da comunicação que nós falamos ainda há pouco, muito refinado. Porque você precisa aprender a trabalhar, colaborar e cooperar com pessoas com modus vivendi muito distintos. E eu adicionaria, inclusive, o fato de que as organizações elas estão ficando cada vez mais diversas, né? Não só a respeito das gerações, mas a respeito também do gênero, da idade, das várias condições, né? Diversas que as pessoas se apresentam, né? Então, lidar com trajetórias, perspectivas diferentes, né? Envolvendo, né, a questão do trabalho em equipe, de conseguir chegar a alguma solução comum, aproveitar o repertório que cada um tem para inovar, né? É muito importante. E a gente já sabe que as empresas e também os profissionais que estão se dando bem no mercado hoje são os profissionais que entenderam a diversidade.
E muitas empresas, inclusive, Fabiola, estão colocando metas de diversidade para crescerem na sua produtividade, no seu faturamento, porque elas já entenderam que a sua capacidade de inovar e de produzir depende da diversidade, de pessoas diferentes pensando diferente, trazendo soluções diferentes. E para o profissional não pode ser muito diferente. O profissional que só aceita trabalhar com pessoas muito parecidas, né? Com o mesmo credo, a mesma religião, o mesmo país, a mesma cidade, esse profissional ele está com os dias contados. Então é muito importante que o profissional saiba trabalhar muito bem e aprender com pessoas mais novas, mais velhas, com credos diferentes, com raças diferentes. Isso é extremamente importante. Uma outra classe importante que está relacionada com o conviver em equipe, trabalhar em equipe, é a classe da inteligência emocional, que diz respeito muito à própria regulação, né, das emoções diante de situações diversas. No ambiente de trabalho, todo mundo, uma hora ou outra, vai ser desagradado, um resultado que você gostaria não será obtido, né? Você cria uma expectativa que muitas vezes não é atendida, e é um momento que às vezes as pessoas ficam muito desreguladas, assim, né? Mais comumente chamado como assim, nervosas. As pessoas assim se expandem de uma forma que o ambiente de trabalho sente, né? Os colegas percebem assim que tem alguma coisa muito errada. Se isso acontece de uma forma repetitiva, todos os demais passam assim a evitar, né? Nossa, não fala com ele hoje, não está num bom dia. Isso promove um desgaste muito grande, inclusive no próprio resultado do trabalho. Com certeza. Eu penso que a inteligência emocional, Fabiola, ela não se resume a uma soft skill só, ao contrário do que muita gente pode pensar. Chega a ser até difícil definir a inteligência emocional hoje, mas o próprio Daniel Goleman, que trouxe esse conhecimento de uma forma um pouco mais organizada para a gente já em 1994, ele tem uma definição bem interessante. Ele diz que as habilidades emocionais compreendem um conjunto de habilidades que eu uso para me conhecer melhor e me gerenciar melhor, e também conhecer os outros melhor e poder gerenciar os outros. Então, são pelo menos 4 eixos, né? Me conhecer, me gerenciar. Conhecer os outros e gerenciar os outros. Então, vamos pensar quantas habilidades né, são necessárias para que eu consiga atingir um nível elevado aí, ou minimamente requerido em tempos como esse, de inteligência emocional. Que hoje a gente vai chamar de quociente emocional. Então, ter um quociente emocional hoje, de acordo com o que o mercado pede, não é nada fácil. Nós, muitas vezes, na nossa condição aqui de psicólogos, estamos ali muito confortáveis, né, no lugar onde estamos. Mas quem está no dia a dia passa por muitas dificuldades, porque isso envolve, para eu me conhecer, né, eu conhecer as minhas motivações, as minhas limitações. No conhecer o outro, existe um exercício de empatia que é muito importante praticar, né? E para gerenciar os outros, vem aí todo um pacote de habilidades sociais. Então, dentro da inteligência emocional, a gente tem um guarda-chuva de habilidades que o profissional hoje em dia precisa buscar, precisa correr atrás. Eu acho que daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco de formas de se desenvolver isso, mas é muito importante que as pessoas hoje em dia busquem não só as habilidades ligadas à inteligência emocional, mas as habilidades todas ligadas à soft skill, porque essas realmente vão definir a carreira de muitos profissionais. Não falamos ainda de autogestão, pensamento crítico e resolução de problemas, que de certa forma estão relacionadas. Essa questão do pensamento crítico e resolução de problemas vai exigir um conjunto onde a gente vai ver também as hard skills participando, porque a gente tem esse bate-papo hoje nosso aqui de hard skills, soft skills, mais voltados para soft skills, mas a verdade é que no dia a dia a gente não consegue separar totalmente uma coisa da outra. E quando eu falo em pensamento crítico, por exemplo, eu preciso entender que eu vou organizar essa informação por meio de uma ferramenta, mas eu vou trabalhar essa informação
usando também a inteligência emocional. Na hora de apresentar essa informação, de defender essa informação, de promover uma ideia, de vender uma ideia a alguém. Então, a gente não pode pensar nas soft skills como uma caixinha ali, um compartimento isolado que eu abro e eu trabalho, eu desenvolvo só aquilo e aí eu fecho e aí eu vou para as hard skills e aí trabalho só aquilo. Não, tá tudo junto e misturado, né? Sim. Sobre a autogestão, muitas vezes nós temos... chegam queixas, né, de pacientes que a gente atende no consultório que estão tendo dificuldades ali no seu ambiente de trabalho por não conseguir se organizar. Essa questão toda, que muitas vezes ela acontece no ambiente de trabalho, ela também acontece na vida pessoal, íntima, pessoal da pessoa, né? A questão de se organizar. Exatamente. Essa é uma queixa muito frequente no consultório, né? A gente ouve muito, né? Nossa, o trabalho está muito puxado, né? Não acabam as demandas, né? Um estresse muito grande, né? Mas, claro, né? As organizações realmente demandam muito e cada organização tem sua realidade, né? Mas, olhando para o ponto de vista do indivíduo, né? Da pessoa, tem a autogestão, ela entra, né? Como uma soft skill importante, porque a pessoa ela tem a possibilidade, né, de, olhando para o panorama de atividades que ela foi demandada a fazer, entender aquilo que é possível fazer, aquilo que não é possível fazer ou que não é possível naquele momento, né? E aí, unindo, né, com a comunicação, poder conversar com o seu gestor, com os pares, né? E compartilhar, olha, né, surgiu essa nova demanda aqui que é prioritária. Considerando tudo isso que eu tenho para fazer, eu não vou dar conta, né? Tem alguém que pode me substituir em outras atividades? Ou será que a gente consegue negociar prazos, né? Então, é super importante, né? Tanto para ter um bom desempenho, né? Uma boa avaliação no trabalho, mas também do aspecto emocional, né? Porque quando a gente está sobrecarregado no trabalho, né? Dependendo da cronificação disso, né? Isso vai afetando também outras áreas da nossa vida. E eu vejo que a autogestão, ela vai esbarrar numa coisa que está muito difícil em tempos de redes sociais e de ostentação e tal, que é a vulnerabilidade. Porque, como a Carol trouxe, se eu preciso hoje, dentro de um limite de tempo que eu tenho de trabalho e de possivelmente um excesso de demandas, porque, né, é uma queixa muito recorrente hoje, dentro e fora da clínica, as pessoas estarem sobrecarregadas. Então, se eu preciso equilibrar um número de demandas que excede a minha disponibilidade de tempo, eu preciso negociar, né? E muitas vezes nessa negociação, eu preciso me mostrar vulnerável. Do tipo, olha, eu tenho 20 entregas para se fazer dentro dessa semana, mas eu não consigo fazer as 20. E é muito difícil para muitos profissionais soltarem essa palavra. Eu não consigo. E aí a gente encontra um sofrimento que está muito dentro da clínica, de pessoas que acabam somatizando isso. Então elas não podem falar, elas temem a reação dos colegas, uma avaliação de desempenho que está chegando, então ela, naquele momento ali, ela não pode se mostrar vulnerável, porque ela pode não ser promovida, ou pior que isso, ela pode entrar na lista dos que serão desligados. E isso traz um sofrimento muito grande dentro desse outro guarda-chuva da autogestão. Mas é muito importante que as pessoas consigam assumir um papel de vulnerabilidade, porque os ambientes de trabalho estão sendo cada vez mais humanizados. E as empresas estão entendendo que a gestão humanizada é o único caminho daqui para frente. Principalmente se elas quiserem, inclusive, reduzir os seus custos. Os custos de saúde mental, que já estão aí passando do teto, tanto é que o próprio governo já enxergou isso, então a gente já tem uma atualização hoje na NR1, que é uma norma reguladora que até então não olhava a questão da saúde mental no ambiente de trabalho, e agora ela já passa a olhar para isso e também a fiscalizar isso. Então, a partir de maio agora de 2026, as empresas serão autuadas se elas não tiverem medidas, né, para tratar e para endereçar
endereçar e para prevenir questões de saúde mental. Então, tudo isso por quê? Porque o próprio governo não vai aguentar esses gastos de saúde mental. O que se gasta com afastamento. Então, é muito importante que as empresas entendam que esse é o único caminho de resultados sustentáveis daqui para frente. Entender que a gestão ela precisa ser humanizada. E a gestão humanizada ela passa por esse entendimento, esse acolhimento da vulnerabilidade, para que as pessoas sintam, né, a famosa segurança psicológica no ambiente de trabalho. Então, eu sinto que eu posso errar e eu não vou ser retalhado, ou eu vou deixar de ser promovido, ou eu posso ser demitido se eu falar que eu não consegui fazer algo, ou que eu estou inseguro para fazer tal apresentação para um cliente, né, ou para acompanhar um colega meu numa visita. Então, as empresas precisam começar a olhar para isso. A segurança psicológica é fundamental para que um trabalhador possa desenvolver o melhor do seu potencial dentro do ambiente de trabalho. Mas, e agora podemos talvez falar sobre como desenvolver, né, as soft skills. Eu gosto sempre de pensar na veia mais prática, porque óbvio que existem bons livros, né, muitos bons livros para isso, excelentes cursos, cada vez mais acessíveis, né? Eu gosto muito de uma plataforma que se chama Coursera. Então, quem está nos acompanhando aqui pode dar um Google aí no Coursera. Você vai ver cursos de excelentes faculdades renomadas e cursos gratuitos. Alguns, inclusive, que você não paga nem o certificado. Então, acho que é uma coisa importante. Mas a gente também sabe que isso não está ao alcance ainda de todos. Então, eu gosto sempre de pensar em desenvolver habilidades, sejam elas hard skills ou soft skills, dentro daquilo que você consegue acessar no seu próprio ambiente de trabalho, no seu emprego. E aí, às vezes, as pessoas podem falar assim, mas eu trabalho aqui no mercadinho X, né? Isso é coisa para multinacional. Eu não, trabalhando aqui no mercadinho X, eu não consigo desenvolver soft skills. Consegue, você consegue desenvolver soft skills trabalhando no mercadinho da esquina, tá? Primeiro, você vai precisar entender em que nível você está nas soft skills. Então, a autoconsciência, ela precisa vir primeiro, tá? Ao meu ver, para quem está pensando em desenvolver as soft skills. Então, às vezes, eu sou ótimo, eu sou muito bom, rápido, ágil em organizar o estoque, né? Em etiquetar os produtos. Mas na hora que chega um cliente mais exigente e vem me questionar de uma forma um pouco ríspida onde está um determinado produto, eu travo. Opa, aí já tem um alerta de uma soft skill que precisa ser trabalhada, né? E só que eu preciso reconhecer, né? Eu preciso mapear essas situações onde essas habilidades que não são tão lógicas, não são tão objetivas, né, estão sendo requeridas. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O que você acha, Carol? Não, eu acho que faz todo sentido, assim. Tem, inclusive, um método no universo corporativo que é bem conhecido, né? De desenvolvimento de soft skills, de aprendizagem, né, no geral, que é o método 70-20-10, né? E é um método super compatível também com a terapia comportamental. A ideia é que 70% do seu tempo de desenvolvimento seja em atividades práticas, né? Então, ligadas mesmo a situações do trabalho, né? 20% estejam ligadas a momentos ali de uma mentoria, de um feedback, até mesmo do momento da psicoterapia, né? E 10% só um investimento num curso formal, né? Então, a ideia mesmo é que as pessoas aprendem muito mais, né? Não só por conta de oportunidade, de investimento financeiro, mas em termos de eficiência desse aprendizado, vivendo na prática, sentindo na pele, errando, testando, recebendo feedbacks, e evoluindo e ficando com a habilidade mais refinada a cada tentativa. E isso eu acho que é bem legal sempre a gente buscar essa veia prática. E aí depois
que a gente fez esse diagnóstico, a gente entendeu onde é que a gente trava, por exemplo, no caso aqui do mercadinho, eu travo quando vem um cliente bravo falar comigo, eu posso buscar, por exemplo, ali dentro do mercadinho, alguns dos meus colegas que eu sei que lidam bem com esse tipo de situação. Uhum. E eu posso procurar o aconselhamento, a orientação, o feedback desses profissionais. Até mesmo a observação, né? Isso. E aí eu posso... Poxa, eu vejo que quando vem aqui um cliente mais bravo, poxa, você se dá super bem, o cliente vira seu amigo no final, o que você faz? A gente tem que ter esse tipo de humildade, né? E também de vulnerabilidade. Porque é reconhecer que eu não sou bom naquela atividade. E aí esse colega vai te dar as dicas, né? Às vezes o seu chefe, né, que é uma pessoa que seguramente vai estar interessada no seu desenvolvimento, porque o seu desenvolvimento também é o desenvolvimento dele, também é o desenvolvimento da empresa. Então, procure essas pessoas para que você possa receber uma mentoria, que hoje a gente vê muito nos moldes gourmetizados e tudo mais, mas uma mentoria ela pode se dar num espaço simples de trabalho, de desenvolvimento, né? Mas eu preciso estar aberto a isso. Então, primeiro é mapear e depois é buscar exemplos práticos, acessíveis do dia a dia para você aprender. E na medida que você está aprendendo, é importante você buscar o retorno das pessoas que estão no seu entorno. Se elas observam o que mudou. Então você está ali, você passou um mês praticando, atendendo os clientes bravos, exercitando um repertório ali de flexibilidade e tudo mais. Passou esse mês, volta lá pro seu colega e pergunta para ele, e aí, você achou que eu melhorei e tal? Ó, eu vou daqui a pouco conversar com aquele cliente ali, ó, ele tá com, né, uma cara meio brava, meio sisuda. Fica aqui olhando, vê se eu vou me dar bem e tal. Pedir esses feedbacks é muito importante para que eu me certifique que uma evolução está acontecendo. Então, pode ser algo mais simples do que se é vendido por aí, tá? De forma gourmetizada. Essa questão dos feedbacks é algo muitas vezes delicado no ambiente corporativo, porque, né, vocês que convivem mais diretamente com esse contexto, quando vem o feedback, em geral as empresas fazem lá, né, seu técnico, seu recurso de feedback, quando vem o feedback, nós muitas vezes temos uma reatividade por parte da pessoa. Antes de pensar o que disso aqui de fato me descreve, a pessoa já pensa, não gosta de mim, né? Foi ruim comigo, quis me prejudicar. Então, essa questão talvez de desconstruir o mal-estar que se tem com o feedback. Então, se você recebe um feedback que não é o que você esperava, o que você gostaria, antes de reagir, né? Obviamente que a gente vai reagir, não é uma coisa, né, visceral. Reaja e pense, vamos lá, né? O que isso pode me trazer de possibilidade de aperfeiçoamento? Vamos tentar ver se esse feedback realmente procede, tentar validar aquele feedback com uma outra pessoa, quem sabe, e utilizar aquilo como maneira de se aperfeiçoar ainda mais. A gente precisa desconstruir uma ideia de que bons profissionais erram pouco, né? Nascem sabendo, tem ali um talento, uma aptidão natural para fazer aquilo bem feito, e aí por isso a gente não pode expor nossos erros. A gente precisa desconstruir essa ideia, porque hoje, se a gente for olhar, inclusive, para as grandes celebridades em grandes áreas, todas elas, né, erraram muito para poder acertar. Então, é uma questão de exposição. E na questão do feedback não pode ser diferente. Então, na medida em que eu tento muitas vezes e erro muitas vezes, eu preciso estar disposto a ouvir o que a pessoa tem para me falar, e eu preciso de forma muito aberta para isso, ter um filtro muito importante e entender que alguém vir te falar sobre algo que você pode melhorar é algo que conta muito mais a seu favor do que contra. A pessoa poderia simplesmente não dizer nada, né? Tá observando você indo por um caminho que não tá te favorecendo na empresa, e você não ter a oportunidade, né, de se desenvolver e conseguir melhores oportunidades para você, né? E eu tava pensando assim, né, tem uma frase assim, né, se eu não faço, eu não corro o risco de errar, mas se eu não erro, eu não tenho oportunidade de aprender, né? Então, acho que isso é uma coisa
intrinsecamente ligada à outra, né? E isso é uma coisa muito voltada à cultura, né, e à mentalidade, porque eu faço um trabalho hoje de mentoria com startups e hoje quando você olha, por exemplo, um Vale do Silício, você vê empreendedores que enxergam o erro como algo muito natural, porque o erro é um processo de modelagem para que eles cheguem ao resultado que eles esperam. Então eles vão entender um erro sempre como uma oportunidade. E às vezes a gente aqui no Brasil, a gente vai ver o erro como um fracasso declarado, escancarado, e eu tenho que evitar a qualquer custo. E aí o processo de aprendizado demora muito mais, porque eu não estou aberto ao erro. E acho que isso precisa estar na mentalidade do profissional, que para que ele seja bem sucedido, o erro vai ser um processo natural. Mas a gente tem questões sim de mentalidade, a gente tem questões culturais, sobretudo da cultura latina, e é difícil muitas vezes, não só para quem recebe o feedback, mas para quem aplica o feedback, e isso acaba sendo também o terror de muitos líderes. Então, nos trabalhos de consultoria, de treinamento que a gente faz, a gente identifica muito isso, um líder que está despreparado e que evita o feedback a qualquer custo, porque ele entende que no momento em que ele fala algo, aquilo vai ser levado para o lado pessoal, aquilo limita o relacionamento, aquilo piora o clima. Então, é um desafio para os dois lados, viu? Mas aqui, como a gente está direcionando isso para o profissional, eu acho que precisa ficar esse recado de que o erro, ele faz parte de um processo de desenvolvimento, de um processo de amadurecimento. Sim. Por que as soft skills não são mais um diferencial, mas algo fundamental? As soft skills, elas sempre foram importantes, né? Mas elas deixaram de ser um diferencial porque o mundo do trabalho mudou radicalmente. Até algumas décadas atrás, ter um diploma era praticamente sinônimo de ter emprego, de ter estabilidade, né? As funções, elas eram mais estáveis, as mudanças eram mais lentas, né? A tecnologia já avançava, né? Assim, década de 80 surgiram os computadores pessoais, década de 90 o famoso Excel, né? Que perdura até hoje. E são tecnologias que na época já automatizaram e aceleraram, né, o trabalho, né? Mas, mais recentemente, né, a partir dos últimos 25 anos aí, a partir dos anos 2000, esse processo acelerou de uma forma astronômica, né? E com a automação e com a inteligência artificial, né? E assim, no último ano, o ChatGPT, as inteligências artificiais generativas aí que o digam, né? Inclusive, né, tem empresas aí que vão chamar para confraternização de final de ano, né? O ChatGPT. Então, acelerou muito esse processo, né? Tem um estudo recente da McKinsey que indica que até 2030, né, menos de 5 anos aí, devem ter várias posições, vários cargos que devem desaparecer, né? E que são exatamente os cargos, assim, com atividades mais técnicas, mais previsíveis. E alguns cargos que foram citados, né? Foram cargos de contadores, assistentes administrativos, secretários executivos, né? Que são essas funções com características, né, mais repetitivas, né? Ao mesmo tempo, tem novas funções surgindo, né? E outras que a gente ainda não tem nem ideia, né? A realidade é que as faculdades hoje estão formando profissionais que daqui 5 anos não sabem exatamente que tipo de problemas que eles vão precisar resolver no mercado de trabalho. E aí é justamente por isso que as soft skills se tornaram essenciais, né? As empresas, elas não querem mais alguém só, né, muito bom tecnicamente, mas elas precisam também de pessoas que conseguem se adaptar com rapidez, que conseguem trabalhar em equipe, que conseguem se comunicar muito bem, para conseguirem se manter atualizadas e atendendo as demandas, né, da nossa sociedade, do mercado e tudo mais. A Carol comentou esses avanços que a gente teve, década de 90 e tal, e eu me lembrei que um amigo meu me contou que na década de 90, por exemplo, para você interagir com alguém, você tinha basicamente o recurso pessoal presencial, né? O telefone era caro, né? Você, no melhor dos cenários, você tinha um aparelho de fax,
né? Então, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar... Opa, desculpa, eu não, um amigo. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar numa empresa, numa área comercial, onde eu tinha que ligar para as pessoas e convencer essas pessoas a me darem o sinal de fax para eu poder passar via fax, né, os promocionais da empresa que eu trabalhava. Então, isso já de cara me exigia muitas soft skills. Né? Então, a gente vem de tempos onde a soft skill ela já estava numa esteira de desenvolvimento do profissional, né? Porque ele não tinha muitos recursos tecnológicos que favorecessem. E hoje a gente vive exatamente o oposto. Né? Hoje eu consigo desenvolver todo um trabalho, né, de A a Z, muitas vezes sem precisar me encontrar presencialmente com ninguém. Essa é a realidade de muitas empresas. Né? E às vezes se quer falar por telefone. Sim. Então vai numa troca de mensagens, e aí eu tenho a inteligência artificial que me ajuda com templates, com mensagens prontas e tal. Então, por isso as soft skills se tornaram um ativo tão valioso. Porque a gente vive num mundo hoje, num momento, num cenário, numa cultura que elas já não são mais desenvolvidas gratuitamente. Então, infelizmente, hoje a soft skill representa um luxo para o profissional. E a gente sabe que, e eu digo infelizmente, porque isso traz muito sofrimento e muitas limitações para muitos profissionais. Né, que tremem na hora que vão para uma reunião com o cliente, que precisam defender uma ideia com um colega, que precisa fazer uma avaliação de desempenho com o gestor. Não são raros os casos de pessoas hoje que sofrem, inclusive, crises de ansiedade em momentos como esse, devido a essa falta de repertório. Então, por isso ela tem sido, trabalhar, desenvolver as soft skills, tem sido algo tão importante hoje, não só para o desenvolvimento profissional, mas para a própria manutenção da saúde mental. E, né, agora eu tô pensando, né, principalmente aí nos jovens, né, nos universitários, né, e acho que uma dica final aí que fica é que não tem como fugir, né, a gente precisa praticar, a gente precisa se expor, a gente precisa receber feedback, a gente precisa estar aberto a desenvolver essas soft skills, né, então, assim... Galerinha, nada de ficar só na sala de aula, né? Façam estágios, façam parte de entidades atléticas, empresas júnior, realmente se exponham a situações que vocês vão desenvolver essas soft skills. E se de repente estiver muito sofrido, né? Difícil, contem também com a psicoterapia, né? O contexto terapêutico também pode fazer com que esse processo ele seja menos difícil. Legal, eu quero até aproveitar também para fazer esse apelo, porque a gente está aqui hoje falando de soft skills, pensando no desenvolvimento do profissional, mas também como psicólogos a gente tem uma outra preocupação que vai além do desenvolvimento profissional, que é a preocupação com a saúde mental. Então, pessoas que vivem um bom relacionamento social são pessoas que vivem melhor, que vivem bem, que vivem felizes. Então, se você está vivendo um contexto de isolamento, se você tem achado que soft skills é papinho, é conversa de tendência, é hype, essas coisas todas, muito cuidado, porque além de você não se desenvolver na sua carreira profissional, você também não se desenvolve na sua saúde. Então, procure, seja numa terapia, seja em ambientes saudáveis, se desenvolver nas suas soft skills, porque você não somente vai ser um bom profissional, mas também vai viver uma vida melhor se você buscar esse conhecimento, esse aprimoramento aí com as soft skills. Fechando esse nosso episódio, gostaria de deixar uma mensagem para quem está no ambiente de trabalho, seja você numa posição mais top dentro de uma empresa ou menos, né? Qualquer que seja a sua posição, procurar utilizar da empatia, que é outra soft skill também, que a gente acabou não falando muito aqui, mas é bastante conhecida, né? De uma forma muito simples. Empatia é nós voluntariamente nos colocarmos no lugar do outro. Se a gente conseguir, né, em todas as circunstâncias, respirar, né, dar aquele tempo para o que quer que esteja acontecendo e pensar, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como eu gostaria que falasse comigo,
né? Como eu gostaria de que algo fosse comunicado, com toda certeza nós vamos ter melhores escolhas de palavras, né, de abordagens, e vamos ter o outro colaborando conosco e um ambiente de trabalho muito mais prazeroso para se desenvolver. Então, nós esperamos com essa conversa ter contribuído de alguma forma para você que está no ambiente de trabalho. É um assunto que a gente tende a voltar outras vezes, né, a fazer novos episódios. Então, até o próximo.